Olá! A estruturação do sistema de transporte alternativo foi discutida em audiência pública na Assembleia. A Secretaria de Segurança Pública inaugura a sede do Instituto de Genética Forense. Você vai ver ainda o que foi destaque entre os deputados na sessão plenária de ontem. E mais, campanha Outubro Rosa é tema de várias exposições em São Luís. Hoje é 26 de outubro e o portal está no ar. O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília concluiu na madrugada desta quarta-feira, após cerca de 14 horas em sessão, a análise em segundo turno da proposta de emenda à Constituição PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O repórter Joelson Braga tem as informações. Olá, boa tarde a todos. Foram quase 14 horas de sessão. Debates acalorados, tentativa de interrupção, mas nada disso impediu que já na madrugada desta quarta-feira a Câmara Federal aprovasse a PEC 241, uma proposta de emenda à Constituição que limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. Foram 359 votos favoráveis contra 116 e 2 abstenções. Por se tratar de uma emenda à Constituição, eram necessários 3/5 do parlamento para aprovação, ou seja, 308 deputados dos 513 que têm assento na Câmara Federal. A proposta é considerada de suma importância para o presidente Michel Temer como um mecanismo que irá equilibrar as contas públicas do país. O texto estabelece que os entes da União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário só poderão crescer, as suas despesas só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior. Durante a sessão, já na madrugada desta quarta-feira, a galeria foi ocupada por manifestantes que a toda hora gritavam palavras de ordem. Os membros da oposição, deputados da oposição, apresentavam requerimentos tentando retardar a votação. Mas, como já falei anteriormente, nada disso impediu que a PEC 241 fosse aprovada. Agora o texto segue para o Senado, lá também será apreciado em 2 turnos. E a expectativa é que até o dia 13 de dezembro ele entre na pauta de votação. É uma matéria bastante polêmica e a gente ainda vai ouvir falar muito sobre essa PEC aí. Vários setores da sociedade brasileira são contrários, mas como já disse anteriormente, o presidente Michel Temer acredita que este seja o mecanismo para equilibrar as contas públicas do país, que hoje já consome cerca de 70% do PIB brasileiro. Joelson Braga para a TV Assembleia. Obrigado, Joelson. Mais uma vez, o projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que trata da reestruturação do sistema de transporte alternativo intermunicipal, foi discutido em audiência pública aqui na Assembleia. A categoria defende pelo menos 7 alterações no projeto, entre elas a que beneficia as cooperativas de trabalhadores do setor. Esta foi a segunda reunião em menos de um mês na Assembleia Legislativa para discutir as modificações no projeto de lei do Governo do Estado que trata da reestruturação do sistema de transporte alternativo intermunicipal de passageiros. Os trabalhadores do sistema, mais uma vez, defendem pelo menos 7 alterações no projeto, entre elas a que beneficia as cooperativas de trabalhadores do setor, com a autorização legal de explorar o serviço de transporte alternativo. Nós fizemos uma proposta de emenda de uns 12 itens, mais ou menos. Então, na segunda etapa, eles já concederam 3 itens. E agora já avançou, nós devemos estar já com 10 itens. Eu acredito que hoje nós vamos fechar com o presidente da comissão. Não vai ser 100%, até porque também não se cede 100%. Mas acredito que 70% nós vamos conseguir junto dentro do projeto de lei. O projeto de lei também trata da reestruturação do sistema de transporte rodoviário regular. No momento em que regulamenta, organiza todo o sistema de transporte, né? Que hoje está sem uma regulamentação, né? Tá certo? Então vem para organizar esse sistema, que é importante, e dar segurança jurídica que quem investe no sistema tem para poder trabalhar, né?
Ainda este ano, o projeto do Executivo será apreciado pelo Parlamento Estadual. As emendas modificativas vão ser apresentadas no plenário pelo deputado Júnior Verde, que vem se reunindo com os trabalhadores do transporte. Já está tramitando a emenda, agora esperando, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, aguardando mais um parecer para poder ir a plenário, para que nós possamos, em plenário, analisar, votar, aprovar e depois ir para a sanção do nosso governador. Eu acredito que, pela sensibilização que já tem os deputados, no que se refere a este tema específico, nós vamos ter o sucesso de aprovar essa emenda. E queremos, claro, aprovar em si o projeto de lei, porque é muito importante para o sistema de transporte, porque nós estamos falando definitivamente da licitação, da fiscalização, tem que haver, o Estado tem que acompanhar, nós temos que colocar os selos nos veículos para que todos estejam de forma regular, para evitar justamente o que acontece hoje no dia a dia, que é até uma concorrência desleal, predatória, e que tem que ser, na verdade, conciliar, nós temos que ter esse entendimento. E para isso tem que estar regulamentado para que os órgãos de fiscalização possam agir e coibir aqueles que estejam irregulares. Desta vez, a reunião contou com a presença do presidente da Agência de Mobilidade Urbana, órgão responsável em fiscalizar o serviço de transporte público, rodoviário e alternativo no estado. O presidente da MOB, Arthur Cabral, ouviu as reivindicações dos trabalhadores e vai analisar, junto ao governo do estado, as propostas de emendas ao projeto de lei. Todas as emendas que forem propostas pela Casa serão discutidas, desde que ela não desfigure o núcleo da lei. Então, tudo que for possível de ser flexibilizado, desde que atenda ao interesse da maioria, que é o usuário, a gente está disposto a conversar aqui na Casa. Tanto o projeto quanto as emendas vão ser analisadas por comissões parlamentares da Assembleia Legislativa, entre elas a de Constituição e Justiça, da qual o deputado Rafael Leitor é presidente. Ele também acompanhou as discussões. E hoje nós tivemos a oportunidade aqui para estar discutindo com as categorias, junto com o governo do estado, este projeto de lei. Algumas sugestões foram acolhidas pela MOB, que é a leitora do projeto, outras não. O projeto de lei já tramitou pela CCJ, estão hoje na Comissão de Orçamento, mas as emendas propostas pelo deputado, a emenda proposta pelo deputado Júnior Verde ainda está na Comissão de Constituição e Justiça e será apreciada. Com isso, a gente espera fazer com que esse projeto tramite nas comissões essa semana e a gente consiga aprová-lo na semana que vem, tendo em vista que é um projeto que aguardado e ansioso por todas as categorias, também pelo governo, porque a partir daí vai ser o start para uma grande licitação que vai regularizar todo o sistema de transporte rodoviário do estado do Maranhão. A qualidade dos serviços bancários em bairros carentes da capital, a importância de incentivos fiscais para alavancar o desenvolvimento econômico do Maranhão e a criação da UEMASul, Universidade da Região Tocantina, foram 3 dos assuntos de maior destaque entre os deputados na sessão plenária de ontem. O deputado Raimundo Coutrin repercutiu os últimos acontecimentos em Brasília com a prisão de membros da Polícia Legislativa dentro do Senado e falou sobre os desdobramentos que podem acirrar a crise institucional brasileira. Quando a gente vê isto, a gente fica preocupado. A divisão dos poderes, um juiz de primeiro grau determinando busca no Senado Federal e também o que eu vejo que o presidente do Senado, que é uma autoridade de um poder, ele tem sim poder para mandar fazer uma varredura em qualquer que seja, tanto em Brasília como nas casas dos parlamentares. É atribuição legal. O que eu fico triste é que eu vi algumas entrevistas, é como se diz assim, o juiz manda fazer uma busca na casa de A, B ou C, e após a busca, aí se coloca uma escuta ambiente. Então são fatos que nos deixa preocupados a fragilidade hoje do Poder Legislativo e do Executivo. O deputado Bira do Pindaré cobrou serviços bancários em bairros carentes da capital maranhense e questionou o fechamento da agência do Banco do Brasil no bairro Anjo da Guarda. O Banco do Brasil, ele tem um compromisso especial com o Maranhão, porque o principal cliente do Banco do Brasil é o governo do Estado. A Assembleia Legislativa também tem conta no Banco do Brasil. Nós temos um valor comercial para o Banco do Brasil. Portanto, nós temos que conversar com o Banco do Brasil e pedir ao banco que reveja a sua estratégia e que garanta a qualidade do serviço que é prestado à comunidade.
O deputado Júnior Verde ressaltou a importância de incentivos fiscais para alavancar o desenvolvimento econômico do Estado. Enquanto nós estamos pagando impostos, aqui entra outros produtos para concorrer com os produtos maranhenses no nosso mercado interno e acaba gerando aqui uma guerra fiscal no sentido de que a isenção deles é o prejuízo para o produtor local. Então, nesse sentido, também como acontece no Piauí, que a orientação de serviço, né, que tem da Fazenda do Piauí, que é a 05/2013, também da mesma forma, tributando o produto que vai de encontro, né, a essa questão da exportação, do produto que entra no mercado deles. E, pelo contrário, pelo processo de importação, eles fortalecendo seu mercado interno. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar com Vossas Excelências que a nossa indicação deve ser acolhida pela Secretaria Fazendária. Tivemos lá, pela manhã de ontem, um entendimento da necessidade dessa implementação, de podermos buscar essa tributação do ICMS, para que a gente possa realmente fazer com que o nosso mercado interno aqui seja mais competitivo e assim dar tranquilidade para o nosso produtor. Agora, o tema que dominou a sessão desta terça-feira foi a criação da UEMASU, a Universidade da Região Tocantina. Vários parlamentares se posicionaram quanto ao pedido de regime de urgência para a votação da matéria. Um dos discursos mais inflamados foi o do deputado César Pires, que cobrou dos colegas de parlamento um posicionamento crítico e, ao mesmo tempo, científico antes de votar o projeto de lei. Pai, perdoe esse parlamento. Eles não sabem o que estão fazendo. Assim, senhores, é que eu queria que nós, que vamos construir uma liberdade, que construiu mentes, que libertou poder, que construiu a intelectualidade, o conhecimento, que fez o homem e a lua, nascido de um Harvard, de um MIT. Agora, vamos nascer o EMASU, sem um conceito academicista, que eu digo para você que aqui não está atento. Apesar do pedido de urgência ter sido aprovado no plenário, o projeto de lei, quando entrou na pauta de votação, a deputada Andréa Murá pediu vistas e a votação só deverá ocorrer nesta quarta-feira. Você vai ver após o intervalo. Secretaria de Segurança Pública inaugura a sede do Instituto de Genética Forense. A gente volta já.